a gente brilha e a gente inspira pelo exemplo que a gente dá. Então, riscos, né, que a gente viveu, porque a energia é um produto vital, né? Eu digo que... Bom, estamos começando mais um Pod Lions LB4, programa criado nessa gestão pela companheira governadora Cíntia Godrin de Oliveira, para mostrarmos aí o trabalho de leões importantes do LB4, e daqui a pouquinho nós vamos anunciar quem é o convidado de hoje, não é, Cíntia? É isso aí, tudo bem, mano? Uma alegria estar aqui em mais um episódio, contando histórias, eternizando essas histórias e mostrando para quem está chegando como foi trilhado o caminho até chegarmos até aqui. E hoje um convidado para lá de especial, né? É verdade, Heraldo da Silva Pereira. Eu vou adiantar dentro do Lions o que ele já foi. Ele dizia que não, eu atuo em bastidores, nunca serei governador. E ele foi só o governador do Centenário, 2017 e 2018. E depois o presidente de conselho dos 25 anos do conselho também. Duas datas importantíssimas, né? Heraldo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Cíntia, mano. É um prazer imenso estar aqui com vocês, conversando sobre Lions, né? Quero agradecer essa oportunidade, dizer que estou à disposição para contribuir com tudo que for necessário aí nesse ano que está iniciando agora. Obrigada. Antes de falarmos de Lions, Heraldo, nós queremos falar um pouquinho do Heraldo, da pessoa do Heraldo, do engenheiro Heraldo, do estudante Heraldo, começando... Professor Heraldo. Professor Heraldo, né? Você é cuiabano? Sim. Sou cuiabano, hoje uma exceção aqui em Cuiabá, mas eu sou cuiabano, tenho orgulho de ser cuiabano, tenho origem numa família tradicional cuiabana pelo meu avô paterno e família tradicional poconiana pela minha avó materna. Mas matogrossense raiz, então, né? Não tanto porque a avó paterna é portuguesa e o avô materno italiano. Então eu tenho um pouco de mistura aí no sangue. Heraldo, eu me lembro que eu conversava contigo, você saiu cedo estudar fora de Cuiabá? Como é que foi essa tua formação? Sim, eu estudei aqui em Cuiabá, na minha época era primário, né? Pré-primário, primário e ginasial. Ressalto que sempre estudei em escola pública, que na minha época era de alto nível, como podemos dizer, né? Me lembro que na exceção, quando fiz exame de admissão, né? Aí sim, escola privada, para me preparar para ingressar no antigo Colégio Estadual de Mato Grosso. E depois fui para o Rio de Janeiro para estudar engenharia, fiz o cursinho lá, e gosto sempre de destacar que concorri em igualdade de condições com os estudantes lá do Rio de Janeiro, dos melhores colégios conceituados. Lembrando que na década de 70, início da década de 70, o Rio de Janeiro ainda era referência no Brasil na área educacional, né? Fiz o vestibular, tive a felicidade de ingressar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a antiga Escola Nacional de Engenharia, e permaneci lá até me formar, mas sempre com desejo de voltar para minha terra. Você fez engenharia? Engenharia elétrica. Elétrica. Sim. Formou lá no Rio e de lá você já saiu trabalhando? Como é que foi a tua... Naquela época nós podíamos ser ousados, né? Sim. Eu tinha, como eu era da uma universidade conceituada, eu tinha um currículo muito bom, né? Um coeficiente de rendimento dos mais altos lá da universidade, nós tínhamos muita oportunidade de trabalho. As ofertas apareciam durante o curso já. Nós éramos convidados pelos nossos professores. Eu trabalhei 2 anos. Principalmente os destaques, né? Destaques. Não, nem tanto. Mas eu trabalhei 2 anos em 2 empresas privadas, as famosas consultorias que existiam no Brasil naquela época. Depois eu fiz uma entrevista, fui chamado para o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, CEPEL, que estava se formando naquela época, mas eu tive a coragem de recusar e voltar para Cuiabá.
Assim fiz e não me arrependo. Eu tive uma carreira que eu posso dizer brilhante na minha profissão aqui. Quando você retornou para cá, que idade que você tinha? Eu tinha só 22 anos. 22 anos. Já conhecia a Emília? Ou ainda não? Já éramos namorados. Ela foi o motivo. Então tem um motivo. Um deles, vamos dizer assim. Tem um motivo forte, justo. Então, logo que eu cheguei, eu sempre fui muito jovem para iniciar as minhas atividades. Eu já cheguei aqui, com 22 anos, já fui trabalhar primeiro na antiga CEMAT, Centrais Elétricas Mato Grossenses, e depois, no mesmo ano, já mais no segundo semestre, eu já fui também ser professor na Universidade Federal. Mas você teve um período na CEMAT que você foi embora de Cuiabá, você foi trabalhar em São Paulo, se não me engano? Sim. Na verdade, tive 2 períodos. Né? Eu tive um período em que eu fiquei fora da CEMAT no governo do estado. Eu fui chamado para trabalhar, fui o coordenador de energia do estado e permaneci lá por 4 anos. Depois retornei para a CEMAT e aí fiquei mais uns anos quando nós trabalhamos na privatização da empresa. Depois disso eu permaneci ainda um período, até que houve a reestruturação, foi formada uma corporação com a sede em São Paulo. Aqui em Cuiabá ficou uma área mais operacional. Eu acabei tendo que ir para São Paulo trabalhar na área corporativa. Você trabalhava mais na área de projetos, era isso? Você era... Não, inclusive concorria, tinha teu nome concorrido aí para... Todos queriam que fosse trabalhar, porque existiam poucos que atuavam na tua área, é isso? Na verdade, é a área de estudos. De estudos. Como eu já me formei voltado para a área de estudos de potência, e aqui não existia essa área, então eu estruturei a área que nós chamamos de planejamento, onde estão os estudos elétricos, estudos energéticos, e isso tudo foi montado nessa época, onde eu permaneci, aí eu fui fazendo carreira. A gente acaba saindo da área técnica e sendo mais, atuando mais como gestor. E aí tive felicidade de passar por vários locais de trabalho na empresa, né, onde me deu uma experiência vasta, mas aí já como gestor, né, atuando mais na parte administrativa. Você teve a oportunidade de trabalhar na implantação de energia em muitas cidades aqui do estado. Sim, muitas. Não só... Tem uma história que alguém me contou, que vocês tinham áreas que vocês não conseguiam descer, pousar o avião, vocês tinham que fazer todo... meio que um mapeamento, olhar a cidade do alto para poder trabalhar, é isso? Sim, teve determinada época que eu precisava estar no avião da empresa, muitas vezes viajando 2 vezes por semana para poder fazer o acompanhamento, né, das instalações. Né? Nós tivemos um desafio muito grande logo no início, que foi durante a cisão da empresa, e aqui em Mato Grosso nós tínhamos muitas unidades dieselétricas, né? Esse período foi difícil, até que o sistema foi sendo planejado, e aí eu tive a felicidade de conduzir todo esse processo de expansão do sistema interligado, e hoje nós temos uma realidade bastante diferente, somos exportadores de energia. Eu me lembro que Tangará, desculpa, Cíntia, eu me lembro que Tangará comemorou o dia que chegou um tal transformador lá que ia para a subestação, porque nós não tínhamos energia suficiente, e chegou um transformador que não atendia completamente, e foi comemorado na cidade, desfile em caminhão lá, e fogos, e essa era a realidade, né? E eu participei dessa realidade, não só em Tangará, que foi energizada uma linha de 69 kV, né? Partindo da subestação de Nobres, Denise, Tangará. Nós construímos a subestação, eu estive lá por algumas vezes, como também em Sorriso, né? Sorriso já mais numa situação diferenciada, mas também nessa mesma tensão, mas somente foi possível depois que houve a interligação do nortão do estado, inicialmente em 138 mil volts,
hoje uma realidade completamente diferente, num sistema de transmissão bastante sólido, né? Eu imagino que você deva ter participado de muitas das histórias dos municípios do Mato Grosso. Isso deve dar um orgulho danado, né? Porque sim, levar a luz, levar a energia, levar o desenvolvimento, né? Sim, e muitos fatos pitorescos, né? Que a gente viveu, porque a energia é um produto vital, né? Eu digo que atualmente a gente não consegue viver sem energia, porque nem água nós temos, sim, se não tem energia. Exemplo do que aconteceu recentemente na Espanha, em Portugal, onde as pessoas entraram em pânico por causa de um apagão, né? Coisa que aqui em Mato Grosso nós convivíamos com certa frequência, né? Sim. Mas foi uma trajetória bastante interessante. Tinha até aquela piadinha, como é que é, do dia, cidade bacana, de dia falta água, à noite falta luz. Era costumeiro, né? Isso aí era muito... Sim, nós tínhamos também... As redes eram precárias, né? Sim, e nem existiam, né? Muitas cidades não existiam rede, como Tangará e Sorriso. Eram grupos geradores. Sim. E aí a manutenção muito complicada, o custo muito alto. Cidades em que não tinha energia durante as 24 horas, nós dependíamos de autorização na época do falando governo. Historicamente, não é tão longe assim essa realidade, né? Não, porque é esta geração que eu estou falando com vocês e que eu vivi isso, né? Não, porque parece que a gente está falando de muitos, muitos anos atrás, mas se a gente fizer uma análise histórica, não é tão longe 40, assim. 50 anos, né? Eu afirmo que isso foi final da década de 70 e ao longo da década de 80, quando Mato Grosso se tornou único, né, desmembrado do antigo estado de Mato Grosso, e que aí veio todo esse processo de desenvolvimento, né, baseado no eixo de estradas e energia. Então, nessa época, era muito difícil administrar, por exemplo, uma cidade como Sinop, como Alta Floresta à época, né? Quanto mais grupos geradores nós instalávamos, maior era a necessidade. Sinop, eu lembro, tinha um monte de geradores lá na saída da cidade. Sinop era... Não tinha linhão lá na época? Não. Eram os grupos geradores que saíram de Cuiabá, porque Cuiabá foi interligado no sistema em 1975, 76, começou parcialmente. E aí esses grupos geradores que eram maiores, eram os motores GM de 2.500 watts, então, ou melhor, quilowatts, e aí eles foram transferidos, uma grande parte para Sinop, para Alta Floresta, e que permaneceram até a privatização da empresa. Ainda existiam esses grupos realocados em outros municípios. Na Semat, ou depois na outra companhia que veio depois, né? Você se aposentou não faz muito, né? Eu me aposentei depois de ficar 8 anos na sede, em São Paulo, onde eu tive experiências também diferenciadas. Aqui, antes de ir para São Paulo, eu tive uma oportunidade muito grande de implantar um programa chamado Luz no Campo, que tinha o objetivo de universalizar a energia elétrica, inclusive no meio rural. Então, foi uma experiência muito positiva, muitas pessoas carentes, assentamentos rurais, inclusive Antônio Conselheiro, sim, lá em Tangará, né? Foi quando eu tive até a oportunidade de conviver com essas pessoas em reuniões, né? Lá em Sorriso ainda era Ipiranga do Norte, ali próximo, Itanhangá, né? Que depois vieram a ser municípios. Foi uma experiência muito rica, né? E no final da carreira em São Paulo, eu já tive uma experiência diferente com área de serviços, né? E também com atendimento de grandes clientes. Eu coordenava todas as empresas, né? Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul, a empresa de São Paulo, do Paraná. Então isso já não era mais Semat? Não, isso já era o Grupo Rede, né? Onde eu vim aposentar e retornei para Cuiabá. Nesse período aí, quando você veio para cá, para Cuiabá, depois da faculdade, você já ingressou no FMT aqui como professor? Não, demorou? Sim, não, no mesmo ano.
Naquela época, a demanda por mão de obra qualificada era difícil. Então, a universidade abriu o curso de engenharia elétrica por meio de um convênio com a CEMAT. Os engenheiros da CEMAT que foram os primeiros professores, né? E eu fui chamado no segundo semestre de 1979 para ir lá atender uma necessidade e comecei a dar aula. E aí já fui ficando, depois eu fiz mais cursos de especialização, fiz curso de mestrado e acabei ficando lá por 40 anos. Muitos desses engenheiros que estão atuando no mercado hoje ainda passaram pelas suas mãos. Sim, cerca de 1.000 engenheiros foram formados que passaram por mim, porque eu tive a felicidade de ser professor desde a primeira turma. Porque como eu lecionava as disciplinas já no profissional, no último ano, então, quando eu cheguei lá, a primeira turma ainda estava na universidade, né? E aí eu tive a felicidade de ser professor de antigos amigos meus de adolescência que ficaram aqui em Cuiabá. E aí, quando surgiu o curso de engenharia elétrica na universidade, eles ingressaram e eu cheguei e ainda fui professor desses amigos. Foi bastante interessante. Uma experiência bacana. Muito legal. Bom, vamos falar de Lions agora. Acho que nós conhecemos um pouco, e inclusive essa história, acho que se você perguntar aos leões do distrito, poucos sabem, poucos, né? E eu tinha uma noção, assim. A gente sabia, né, dessa história profissional, dessa empresa de energia, mas assim, agora a gente começa a entender melhor, né, mano? Até, como vai entrar no assunto Lions agora, não podia ser outro o lema que foi da sua gestão na governadoria, luz para novos tempos, alguma coisa Sim, assim, luz né? para os novos tempos. Então, a gente entende melhor, a gente consegue entender melhor o que tá por trás, né? Eu peguei tudo. A luz, que foi o que eu sempre trabalhei. Inclusive, na descrição do meu lema, eu abordo essa experiência na minha vida profissional, mas também quis o sentido figurado de luz como iluminação, como conhecimento, nesse sentido. Você ingressou no Lions aqui, você é fundador do teu clube, não? Não, eu não sou fundador porque o meu clube ele foi fundado em 1969 e eu ainda era muito jovem, né? Então, naquela época não era muito difundido o movimento Léo, né? Eu fui conhecer o Léo já depois como Leão. Eu ingressei também muito jovem no Lions, né? Eu tenho umas fotos suas guardadas, você jovenzinho de tudo lá. Eu me lembro que quando eu tomei posse no Lions, Emília estava grávida do meu filho, Vinícius, falecido, né? E aí, isso era no ano de 1983. Fica à vontade. E eu acabei permanecendo todos esses anos até hoje. Então, Lions tem uma história forte, então, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar pelo social, né? Eu gostava sempre e gosto do trabalho do atendimento da necessidade das pessoas, né? De prestar serviços. O Mano se referiu aí no início. Eu relutei por 20 anos para aceitar ser governador. Eu ouvi várias vezes você dizer, não, eu trabalho nos bastidores, o meu negócio é ajudar aqui atrás, não vou para... Esse era o meu propósito, né? E eu resisti durante todo o tempo. Mano citou, e isso é verdade, né? Várias vezes foram lá na tribuna lançar meu nome para candidato a governador, depois eu tinha que justificar. A minha vida profissional foi muito intensa. Eu trabalhava durante o dia e eu à noite dava aula, né? E iniciando família. E eu com responsabilidade muito grande, com menos de 5 anos na empresa, eu já ocupava o cargo de gestor da área de planejamento. Eu era responsável não só por definir as condições, características técnicas do sistema, como a responsabilidade por orçar, por montar toda essa estrutura. E eu muito jovem, né? Mas, por outro lado, você se envolvia muito nessa questão de treinamento, quer dizer, de qualquer maneira você tinha que preparar o teu trabalho.
Eu acredito que pela minha experiência como professor na universidade, né, e a universidade ofereceu naquela época vários treinamentos, né, inclusive treinamento pedagógico, porque nós não tínhamos essa formação, né? Então, e eu me apaixonei por isso, eu sempre me realizei muito dando aula, né? E aí, logo na primeira oportunidade que Lions ofereceu para capacitação como instrutor, eu me lembro bem, em 1994, eu já fiz esse treinamento e desde então passei a ser instrutor. Acabei que atualmente eu fiz o curso que dá o nível mais alto de capacitação para instrutor de Lions, né? E você tem uma história ao lado da Maria Rosilene, do Medeiros. Acho que são basicamente esses aí que começaram e que implantaram esse trabalho dentro do Lions, trabalho de passar para frente os conhecimentos, na verdade, vamos assim dizer. De lideranças e tal. Isso começou em 94, como eu acabei de dizer. Sim. E eu e Rosilene fizemos juntos esse treinamento, né? E daquela turma que fez esse treinamento, isso ainda era época do L19, né? Como sempre, poucos ficam, né? E eu e ela formamos, eu falo, uma dupla que temos uma sintonia muito grande nessa área, né? Somos amigos muito próximos, né? E a gente consegue trabalhar em dupla muito bem, né? Porque a gente, muitas vezes, só no olhar já consegue transmitir um para o outro aquilo que... Já sabe o que está pensando. O que está acontecendo. Então, nós caminhamos juntos nessa direção. E esse trabalho de desenvolver as lideranças aqui no LB4, como é que você avalia isso? Nós estamos assim bem evoluídos? Eu acho fantástico. E posso afirmar que o nosso distrito é um distrito que se destaca no cenário nacional nessa área de desenvolvimento de liderança, né? Eu tive a oportunidade de constatar isso numa convivência maior que eu tive quando ocupei a liderança da GAT por 3 anos. Então eu tive uma convivência grande com líderes de todos os distritos do Brasil, né? E, inegavelmente, no LB, que é o nosso distrito, com a presidência do conselho, esse fato ficou bem evidente. Evidente e nítido para nós, né? E não só bom a gente constatar isso, como a gente ser reconhecido por isso, né? E há esse reconhecimento, né? Eu posso dizer que as maiores lideranças no Brasil têm esse reconhecimento da nossa atuação. Esse reconhecimento vem mais externamente ao nosso distrito? Ou você acha que aqui dentro também tem esse reconhecimento? Muitas vezes os de fora valorizam mais, né? Então eu posso citar aqui grandes líderes. Conseguem observar de maneira diferente. Sim. Eu posso destacar aqui grandes líderes como Ricardo Komatsu nessa área, como Edivar Macedo, outros instrutores, outros ex-diretores internacionais que sempre declaram, né, isso para mim. Então eu tenho convicção de que é verdadeiro. Como nós falamos e repetimos depois, você não queria ser governador. Mas acabou caindo para você exatamente o ano do centenário. Pois é. Presente, foi um presentão? Eu acho que são desígnios de Deus, né? Eu sou bem espiritualizado e enquanto eu pude negar, eu neguei. Mas o fato de eu ser governador é uma história assim, interessante. Havia preocupações e muito interesse de alguns companheiros de serem governadores nesse ano do centenário. Muitos me perguntavam, porque tinham receio de ter disputa, se eu seria candidato nesse ano do centenário. Eu não estava nem ligado nisso na época. Não tinha nem percebido ainda. Não, eu sempre estava atuando assim como instrutor ou no meu clube mesmo. Sempre ajudei no distrito, mas como assessor, né? Eis que eu viajo, né? Eu estava na Europa, tá? E
eu acabei aceitando, acho que também por isso, foi um fato interessante, não sei se eu já compartilhei isso com vocês. Eu estava viajando, eu estava no país Bósnia e Herzegovina, onde tem o santuário de Medjugorje. E eu tinha vontade de visitar esse santuário, porque eu visito os santuários marianos, nas possibilidades, conheço vários no mundo todo. E esse era um que eu não conhecia, e eu fiz essa viagem pelos Balcãs, e justamente quando eu estava no trânsito para lá, a cidade de Medjugorje, entrou um sinal, eu recebo um telefonema da companheira Maria Rosilene. Heraldo, aconteceu isso, a nossa vice-governadora teve que renunciar, o primeiro vice, o segundo teve que ser primeiro, nós temos que fazer uma convenção extraordinária e agora nós precisamos mesmo de você não vai poder falar não e tudo mais. Eu ouvi aquilo, pedi um tempo, nisso chegamos no santuário, eu entrei e pedi, né, para Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, que me iluminasse se eu deveria concordar com aquilo. E internamente conversei também com a Emília e eu falei, acho que agora chegou a vez. Chegou o momento. Né? E nós estávamos em Sorriso no dia que a companheira Maria anunciou e fizemos a composição para antecipar lá na convenção, né? Em Sorriso. Ela ainda me disse assim, Heraldo, você não tem jeito, porque nós já reunimos aqui, todo mundo já aprovou, tem que ser você, não sei. Aí eu acabei concordando. Mas eu ainda tive uma outra experiência com relação a isso. De lá eu fui para Roma. E era Dia dos Pais. E aí eu fui no Vaticano, nesse Dia dos Pais, era domingo, né? E eu fui receber a bênção do Papa. E aí eu, na janela, olhando para o Papa, recebi a bênção, falei, se for para o bem, né, eu vou enfrentar esse desafio. Acabei enfrentando. Que bom para nós. Não, foi uma experiência riquíssima, né? Mano tem essa experiência, certamente também deve ter essa mesma impressão. Há momentos difíceis, né? Que a gente tem que passar, enfrentar, como tudo na vida. Mas os momentos bons é que ficam na lembrança, né? E existem muitos, né? As amizades são fantásticas. Eu acredito que eu acertei em ter aceitado. O ano de governador é um ano diferenciado, né? A Cíntia está vivendo isso agora. Muito diferenciado. E eu ainda posso afirmar que o meu ano foi mais ainda, né? A começar pela posse lá em Chicago, foi um evento extraordinário, né? Nunca houve um dessa magnitude, né? Então, foi muita felicidade. Nós comemoramos aqui o centenário de maneira tão bonita, graças a você, mano, que coordenou isso, né? Sim. Eu nunca deixo de reconhecer que tudo que foi feito pelo centenário foi sob a sua batuta. Nós fizemos aquela comemoração quase uma semana, né? Foi bonito, realmente. Além de todas as festividades, eu tenho um fato muito marcante, que foi a Olimpíadas Especiais, que foi a única vez que nós fizemos aqui no nosso distrito, e eu tive a felicidade de fazer isso no meu ano, que me emocionou de uma forma como poucas coisas na minha vida. Um homem iluminado. Muito. Que brilha, inspira. Heraldo, mas depois da governadoria, a mosquinha veio, picou, aí você se animou, foi ser presidente do nosso múltiplo, fez um belo trabalho e ainda coincidiu com os 25 anos do Conselho. Pois é, são coincidências assim que a gente não planeja, né? E nem espera. A experiência da presidente do Conselho foi um fato também diferenciado. Logo que na sua cidade, naquela belíssima convenção que o Clube de Tangará organizou para mim como um presente e que sou grato até hoje, eu havia convidado o Fabrício para ser o orador. Por uma coincidência em Presidente Prudente, ali no balcão do hotel, no check-out,
conversando comigo, ele falando do interesse com o nosso distrito e tudo mais. Eu falei, falando que eu era vice-governador. Aí eu convidei. Falei, você gostaria de ser o orador na minha convenção? Ele prontamente aceitou, com muita disposição. E aí ele veio, nós nos aproximamos nessa convenção. Foi o momento que nós fizemos o apoio formal à candidatura dele. E nos tornamos amigos, né? A partir de então, ele esteve mais outras vezes, esteve na minha casa e tudo mais, aí me convidou para ser o coordenador, eu acabei aceitando, porque na vida a gente é tudo uma troca, né? Sim. Ele me apoiou, veio, e eu acabei também retribuindo dessa forma. E daí eu recebi um convite e acredito que por uma indicação eu tinha sido treinado pelo ex-governador, ex-presidente do conselho do LA, o companheiro Divari, pelo ex-governador lá do LC8, o companheiro Komatsu, foram meus mestres, nos aproximamos. E aí eu acabei sendo convidado e assumi o cargo de líder da GAT, né? Foi no momento que foi instalado, foi uma experiência muito rica, né? Não só no Brasil, mas como toda a área 3. E acabei que num desses encontros, Fabrício, junto com o Vadi, falou que precisava de mim, que queria que eu assumisse a presidência do conselho. Naquele momento era para ser no ano dele como... Antes do conselho, você tinha assumido a GAT já, né? Sim, eu fui líder da GAT por 3 anos, né? E aí, com esse convite dele, Vadi, nosso líder aqui, também querendo que eu me candidatasse, eu candidatei. Mas aí o destino é que diz isso. Teve o problema da pandemia, acabou atrasando um ano dele. Eu fui presidente do conselho 23, 24, ele agora 24, 25, mas casualmente foi o ano do Jubileu de Prata aqui do nosso distrito, que também foi um ano especial, né? E muito especial também por ter sido presidente do conselho no ano da presidente internacional Patty Hill, que é uma pessoa fantástica, né? Com certeza. De uma simpatia ímpar, de uma amabilidade. O teu presidente, quando governador, também era muito... O teu presidente internacional era o... Ele era motivado, né? Era diferenciado, muito, né? Eu tive a felicidade nas duas oportunidades, né? O Naresh esteve no Brasil, tivemos um dia na Baía de Todos os Santos, dentro de um barco, os governadores com a presença dele e os companheiros lá da Bahia que organizaram, então tivemos uma convivência também próxima. E a Patty Hill que você falava também veio, inclusive, a Cuiabá no ano. Foi uma honra muito grande, né? Sim. Privilégio enorme, né? Receber um presidente internacional que não é do Brasil no teu distrito é algo... Foi muito agradável pela figura que ela é. Que líder que ela é, né? Eu já a conhecia de alguns anos, desde quando ela começou a candidatura pelas reuniões no FOLAC, né? Ela sempre uma pessoa simpática e que eu sempre me impressionava da maneira como ela se relacionava com os leões, né? Nas salas de hospitaleiras do FOLAC, ela sempre estava na Sala do Brasil, sempre com muita simpatia com todos nós brasileiros. Já vinha com essa marca dela no passado, né? Mas durante a posse lá em Boston, né, nós também nos aproximamos e a vinda dela em Cuiabá foi muito especial, né? Falando em presidente, o Fabrício teve uma como é que eu vou dizer assim, não é uma carreira, mas ele teve um período assim bastante conturbado para chegar a terceiro vice-presidente. E eu me lembro que eu acho que, tirando o LA, que é a origem dele, o LB4 aqui em especial foi o distrito que mais deu apoio a ele, que brigou por ele, que foi junto.
quem é leão sabe o que aconteceu, né? Eu me lembro que aqui na oportunidade era o Vadi que começou esse trabalho, o companheiro Vadi, que inclusive foi nosso primeiro entrevistado aqui no Pod Lions. E depois você naturalmente assumiu isso, veio pandemia e tal, o Vadir ficou mais afastadinho, você assumiu naturalmente isso, você foi meio que um braço direito do Fabrício aqui no Distrito Múltiplo, trabalhou muito por ele para fazer acontecer, para ele se tornar presidente. É verdade isso, mano, porque o LD tinha uma outra candidatura. O LC, que é um distrito também grande e muito forte no Brasil, era bastante dividido. Então, ele não tinha o apoio. E o LB, existia os dois, até então, os dois ex-diretores internacionais, Vadi e Zander, que o apoiavam muito. Depois veio Figueira também somar isso. Mas existia muita resistência, né? Muita resistência a essas lideranças, né? Especialmente no LB1, né? Nós aqui no LB4 também tivemos resistência que tivemos que bem mais isolado. De maneira geral, o distrito era mais coeso. Então, a maneira que foi encontrada foi justamente isso que eu contei, que o LB4 deu o apoio formal. E ao dar o apoio formal ao LB4, nós levamos para o LB e o LB acabou dando o apoio também. Eu fazia parte do conselho, porque eu era governador, então eu trabalhei o ano também para isso, e logo depois da nossa convenção houve também o apoio do Múltiplo. E aí, com isso, ele foi conquistando mais apoio no LC, e acabou conseguindo o apoio necessário entre o colegiado de líderes da área 3. Até, né? De fato se tornar o terceiro vice. E aí conseguiu ser eleito o terceiro vice e fez a carreira até chegar agora como nosso presidente internacional. Bom, eu não cheguei a acompanhar, eu não estava no Lions quando foi Sobral, quando foi Soliva, mas as pessoas, os leões mais antigos, eu não sei se você acompanhou algum deles como presidente, falam muito bem dos dois, especialmente do Soliva, né? E agora, convivendo com um presidente, no nosso momento, que foi, como é que você avalia? Foi bom? Eu estou no Lions, né? Acompanhei a eleição do Soliva. Estive na convenção onde ele foi eleito, lá em Montreal, tudo. Foi também um trabalho intenso. Havia uma resistência de lideranças na época que também exigiu um certo esforço dos leões. Mas existia outro candidato brasileiro também na época? Não existia outra candidatura. Existia uma resistência interna para que ele fosse candidato, né? Isso exigiu um esforço grande, né? E que eu acompanhei, né? Porque naquele momento Vadi foi eleito o governador e eu tive uma atuação muito forte na eleição de Vadi, né? Que também foi uma disputa com uma resistência, mas nós vencemos naquela época. Então, Vadi se aproximou muito do Soliva, né? Ele teve um apoio muito grande, um reconhecimento. Mas foram situações completamente diferentes, né? Agora foi uma disputa interna entre dois do Brasil e que... Duas pessoas que queriam ser presidente. Que queriam ser presidente e que foi muito difícil de ser solucionado, né? Até no final nós presenciamos. E eu ainda me entristece muito o fato de, mesmo com isso já consolidado desde a eleição como terceiro vice, agora como presidente internacional, eu ainda vejo resquício disso, que como cidadão já é difícil de entender, mas como leão é mais difícil ainda, né? Então, eu espero que isso, com o tempo, se acabe definitivamente. Até porque a outra candidata, que foi candidata, nossa companheira do LD, é uma pessoa
de muitas qualidades, né? Uma pessoa muito culta, uma pessoa de um relacionamento muito bom, né? Eu posso dizer isso. E falo até de uma situação diferenciada, porque ela sabe que eu fui coordenador do Fabrício e mesmo assim conseguimos ter um relacionamento muito bom sempre que encontramos, né? Temos amizade em comum com outras pessoas muito próximas a ela e que Deus queira que isso passe, né, ao longo do tempo. O Fabrício chegou a ter um momento que ele titubeou, meio que quis sair da corrida pela presidência, e foram os leões que foram lá e apertaram ele. Falou, não, nós acreditamos, você vai. Foi difícil também, né? Ele estava adoentado? Ele estava, ficou, era pandemia, né? Ele ficou muito abalado ele perdeu o pai dele naqueles dias, ele ficou muito abalado e também teve muito problema de doença, né? Da Covid lá nas proximidades, e foi um momento tenso também dessa disputa pela candidatura, e ele acabou tomando uma decisão intempestiva e renunciando, mas aí todo mundo que fazia parte dessa campanha, inclusive eu, né, mobilizamos para dizer para ele que já tínhamos enfrentado muitas situações, né, e que o momento era esse para que ele repensasse, né, e eu me lembro muito bem a atuação da companheira Marilis foi muito forte, muito importante para que isso fosse resolvido. Aqueles dias a comunicação era feita por intermédio dela, eu me lembro, falei com ela, como todo mundo, e aí acabou resolvendo essa questão. A pandemia assustou muitas pessoas e deixou a gente bem vulnerável, dá para entender, né? A pandemia nós vivíamos, parecia que prefeitos e governadores eram superintendentes em saúde e em pandemia, porque cada ação, cada atitude que eles tomavam nos municípios, a população ressentia. Sim. O cara fechava o comércio, vai pronto, se não abrir o comércio vai morrer, virou uma paranoia, foi né? um período difícil, né? Foi em todos os aspectos, as pessoas ficaram paranoicas. Eu me lembro que eu mesmo, quando eu assustei, eu também estava meio nessa paranoia, e eu falei, não, eu tenho que parar com isso. E eu confesso que quem me ajudou muito nisso foi a Emília, minha mulher, porque ela não entrou nessa, ela viveu com muito mais tranquilidade, leveza, tudo isso, né? E aí me ajudou a também não ficar daquele jeito que nós tiveram cenas hilárias, né, de comportamentos de pessoas com relação a isso. E a pandemia, eu sempre gosto de olhar o lado bom, né? A pandemia também trouxe coisas boas, né? Eu particularmente acho que a pandemia me ajudou muito. Como eu sempre tive uma vida muito corrida, uma vida profissional muito intensa, né? Porque aí eu me aposentei, vim para Cuiabá, continuei na universidade e ainda fui trabalhar no escritório por mais de 10 anos. Né? Montou um escritório nessa Não, área. eu não montei. Fui trabalhar com um ex-aluno, né? Que a hora que ele soube que eu estava me desligando, porque eu não queria mais ficar em São Paulo, e aí ele já conversou comigo, o dia que eu cheguei em Cuiabá já comecei a trabalhar, fiquei 10 anos. E eu tinha sempre aquela impressão que eu não conseguiria parar e não conseguiria ficar em casa por esse meu estilo de vida. E a pandemia me ensinou a fazer isso. Que é possível. E eu vivo hoje muito feliz, muito tranquilo. Tudo que eu tenho que fazer, eu consigo fazer em casa. Montei o meu escritório lá e fico numa boa. A pandemia ensinou as pessoas a valorizar os momentos em família, sim, o lazer, tudo isso que às vezes as pessoas esqueciam, viviam para o trabalho, né? Vivia naquela loucura, né? Eu deixei para o último para falar de família, porque nós vimos abordar antes, eu já vi como é que você ficou, mas nós não podemos deixar de falar de família. Da tua família, você tem irmãos? Os pais são vivos? Como é que é? Não, lamentavelmente eu já perdi meus pais, né? O meu pai eu perdi já há quase 20 anos, né? E a minha mãe faleceu em 2016. A minha mãe era bem mais jovem que meu pai e os dois viveram até 86 anos, né? Eu sou uma pessoa muito de família, né?
até as pessoas muitas vezes estranham, né? Quando há o casamento, o homem sempre distancia da família dele e se aproxima da família da mulher. Minha vida foi diferente, mas eu tive a felicidade de unir as duas famílias, né? A minha mãe e a minha sogra se tornaram muito amigas, e o meu pai e o meu sogro também. Então nós vivíamos numa família juntei a família, né? E tenho 2 irmãos, né? Um irmão mais velho, ele é médico aqui em Cuiabá, né? E uma irmã bem mais jovem, uma irmã temporão, que é bacharel em Direito e assistente social, ainda trabalha no Tribunal de Justiça, né? Com a Emília, você casou em que ano? 1980. Constituiu uma família de quantos filhos? De 2 filhos. 2. E netos, quantos você tem? Tenho só 2 netas. Mas agora são fiquei. A razão da existência, né? Da existência. Do avô ser bobo. E como, né? Quem é avô, né? A avó sabe isso, né? E eu sempre digo que feliz é o homem ou a mulher que teve a oportunidade de conviver com o avô ou com a avó, né? Porque eu ia dizer isso. Se para vocês é maravilhoso exercer esse papel de ser avô, ser avó, para nós que tivemos a oportunidade de conviver com essas pessoas, com os nossos avós, para mim foi a maior e mais feliz experiência da minha vida. Quem conviveu com avô e avó é mais feliz. É mais feliz, com toda certeza. Né? As minhas maiores e melhores lembranças são daquela época. Então, eu não conheci nem o avô materno nem o avô paterno. Os 2 morreram antes de eu nascer. Morreram jovens. Mas convivi com as 2 avós, né? A minha avó paterna era uma portuguesa e a família do meu pai muito grande, 11 filhos e uma infinidade de netos. Eu já fui um dos netos mais novos, né? Então, quando eu nasci, a minha avó paterna já estava com um monte de neto. Eu convivi pouco com ela porque ela também mudou-se para o Rio de Janeiro um período, eu era criança. Eu me lembro que a convivência foi menor e mais distante pela própria natureza dela. Ela faleceu no ano que aí depois, quando eu fui para o Rio, ela voltou para Cuiabá. Tivemos um desencontro. A minha adolescência aqui, ela lá, e depois... Inverteu-se. Inverteu. E quando eu me formei, ela faleceu. Então a convivência foi menor. Mas me lembro do costume de visitar, né, a avó toda semana e lá. Agora, a minha avó materna era uma coisa impressionante, né? Eu tinha uma proximidade tão grande dela e a casa dela era muito próxima da minha casa. Então, eu quase que morava com ela. E ela, assim, parecia que nós tínhamos uma afinidade muito grande. Então, a recordação da minha avó materna é uma coisa assim impressionante. E você está passando agora para os seus netos. E agora eu com minhas netas são as 2. A Emília é como você, assim também? Mais até. Fica bobo, né? E eu tenho a felicidade que eu combinei que nós nos encontraríamos todos os dias. Então, nós almoçamos juntos todos os dias lá Parabéns no meu por apartamento. isso. Privilégio, e isso nos aproxima muito. Que bom. Que história, né, mano? E que bom a gente poder... Olha, eu primeiro tenho que te agradecer por fazer parte desse projeto aqui, e eu acho que o Distrito LB4 vai te agradecer certamente por ter tido essa inspiração, essa ideia de criar isso, porque nós ouvimos cada história aqui que muito legal. Né? O Heraldo, por exemplo, se alguém, antes de hoje, né, se alguém chegasse e falasse, defina o Heraldo aí numa palavra. O que vem na minha mente é disciplina, mas é muito mais do que isso. Exigente, ele é disciplinado, exigente. Mas é muito mais do que isso, né? Conversando agora, a gente vê que é muito mais do que isso. O ser humano. E talvez aquele menino lá que passou no vestibular, o menino que saiu da escola pública, passou no vestibular,
e chegou até aqui hoje. Hoje é um grande professor aqui no Lions também, né? Como foi na vida. A gente consegue entender melhor quem é o Heraldo agora. E muito obrigado por compartilhar com a gente a sua história. E antes de finalizar, mano, eu queria fazer uma última pergunta pro Heraldo. Esse ano, Heraldo, a gente está convidando os companheiros para brilhar e inspirar, né? A nossa proposta esse ano é essa. Se você hoje pudesse falar com cada leão do nosso distrito, conversar com cada um deles, qual dica você daria para que a gente possa brilhar, inspirar e sermos os melhores leões possível? Eu acho que a gente brilha e a gente inspira pelo exemplo que a gente dá. Então, para brilhar e inspirar, primeiro você tem que vivenciar o movimento, né? Então, eu acredito que a única forma é essa, né? É pelo exemplo. Que bom. Bom, eu quero agradecer a participação do Heraldo, isso aqui é teu, Cíntia. Eu quero agradecer a tua participação aqui, foi enriquecedor. Eu tenho certeza que isso aqui vai ficar guardado nas redes aí eternamente, para que as pessoas saibam um pouco da tua história, da tua vida, como estudante, como profissional dentro da energia, da SEMAT, do Grupo Rede, como professor da UFMT e como leão, o que é mais importante. Da minha parte, eu tenho que agradecer a sua participação e a sua participação como leão. Esse tempo todo que você está aí, eu aprendi muito contigo. Eu comentei outro dia quando o Medeiros esteve aqui, quando eu entrei no Lions, era o pai da Cíntia, o presidente do meu clube, e eu não tinha tomado posse efetivamente, mas já fiz um curso com o Medeiros e estava lá você, estava a Rosilene, e me aproximei, e aí cada vez mais eu quis aprender e sempre tem algo que enriquece a gente, né? Então, eu sempre digo, mano, sem cortar o que você está falando, sim. que a experiência de professor, e eu sei que tem muitos professores que nos ouvem, né? É riquíssima, porque eu sempre falo, não existe pessoas melhores do que os nossos ex-alunos. Tudo que um ex-aluno pode fazer para um professor, ele faz. Então, eu sempre tive muitas facilidades quando precisei com meus alunos. Outra alegria é onde você está, eu escuto, né? Enquanto eu estava atuando na vida profissional, viajando por todos esses lugares do Brasil, chegava numa empresa, escutava alguém lá gritando, mestre, né? E você sabe que você deixou uma marca na vida. E eu tive a felicidade, agora recente, né? Vocês sabem, de ter 2 ex-alunos ocupando cargos muito importantes aqui no Estado. O governador do Estado, Mauro Mendes, né? Que até hoje ele encontra comigo, viajava muito quando eu estava fora, encontrava no avião, eu escutava sempre falar, mestre, olhava ele. E o Botelho, que foi presidente da Assembleia, né? E é muito gratificante quando você tem ex-aluno que tem muita consideração por você, e isso eu posso dizer que eu sou feliz. Você deixou tua marca. Mas ainda estou deixando. E Cíntia, uma coisa importante é que para nós todos, como leões, como seres humanos, é sempre buscar o conhecimento, né? Nunca é tarde para aprender, sempre eternos aprendizes, né? E eu nunca deixei passar nenhuma oportunidade de aprendizado, né? Inclusive agora, estou fazendo o curso de pós-graduação em liderança e posso dizer que nas aulas iniciais tenho aprendido muito, né? E isso vai nos enriquecendo, né? Então, se tem uma sugestão que eu gosto de passar, é essa: procure o conhecimento, né? Aproveite a oportunidade, né? Eu acredito que a minha vida, muito do sucesso que eu tive na minha vida profissional, eu conquistei através do Lions. Que legal. Heraldo,
como uma aluna sua, aluna no Lions, né? Sim. Mas eu quero te agradecer por compartilhar conosco a sua história, com todos os leões do Distrito LB4. Espero que todo mundo aproveite para também poder te conhecer melhor. Agradecer a sua presença aqui, agradecer ao Mano mais uma vez por essa parceria maravilhosa e te deixar um mimo, uma lembrança. Logo de início. Para marcar aqui a sua participação. Muito obrigada. Obrigado. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Você sabe disso, não é a primeira vez que eu estou falando. Eu sei. E tenho certeza que daqui a um ano você vai estar colhendo os frutos dessa experiência maravilhosa. Amém. Obrigada. Muito bem. Conversamos então aqui no Pod Lions LB4 de hoje, ou nessa oportunidade, com Heraldo da Silva Pereira, profissional na área de engenharia elétrica, leão, há muitos anos aí, professor na UFMT, professor aqui dentro do nosso movimento, e foi governador no ano 2017 e 2018 e presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB em 2023 e 2024. Obrigado, Heraldo, por sua participação. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Um abraço, até o próximo episódio.